Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre inflação e custo de vida. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes, recebemos Jaqueline Natal, supervisora técnica do DIEESE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Se você vai ao mercado, ao posto de gasolina, à padaria ou à feira, certamente já percebeu que tudo está mais caro e a sensação é de que os preços não param de aumentar. E não é impressão sua. Os números comprovam a alta persistente da inflação e, com isso, a redução do nosso poder de compra. A meta prevista pelo Banco Central para este ano era de 3,75%. Essa previsão já subiu e, por enquanto, este ano deve registrar algo em torno de 8%, 7%. Jaqueline Natal, em primeiro lugar, né, Manuel? Agradecemos aqui a sua participação no nosso programa, é um prazer recebê-la. A primeira pergunta, Jaqueline, é: quando a gente fala em inflação, normalmente atrela a ideia de poder de compra. Explica para a gente o que significa essa relação, inflação e poder de compra. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Para a gente do DIEESE é um prazer estar no programa discutindo, além do movimento sindical, discutindo com a sociedade, e um tema que hoje talvez é o grande tema, o grande eixo do debate político-econômico, que às vezes caminha para o lado abstrato, né? A inflação deu tantos por cento, não sei o que tal, e as pessoas ficam um pouco sem entender. Mas essa relação de inflação e poder de compra é uma coisa que a gente pode entender. Primeiro a gente entende no bolso, né? Vai para o mercado e o carrinho está cada vez menor, né? A quantidade de produtos. Eu vou dar um exemplo para você. Nós fazemos a pesquisa da cesta básica, né? Nós pesquisamos na região Norte e Nordeste 12 produtos alimentícios. A nossa cesta básica do Recife, ela aumentou em 12 meses 23%. 23% é uma coisa abstrata, a gente não mede. Mas se eu falar que ela aumentou R$111, significa dizer que hoje, para comprar os mesmos produtos que eu comprava em abril do ano passado, eu desembolso R$111 a mais. E não necessariamente o salário teve essa incorporação. Lembrando que a gente não só se alimenta, né? Quando nós estamos olhando muito para a questão do alimento, que é essencial, mas a inflação ela tem vários componentes e vários produtos que são essenciais, que tiveram aumentos muito significativos. Como, por exemplo, o combustível. Aí o ouvinte, mas eu não tenho carro. Você não tem carro, mas tudo que a gente compra é transportado, né? Então, o gás de cozinha, né? Quantas pessoas hoje, por exemplo, estão se acidentando, inclusive acidentes fatais, porque não tem mais condição de comprar um bujão de gás. Um bujão de gás é mais do que 10% do salário mínimo, né? E aí acaba cozinhando com lenha, né? Acaba cozinhando com álcool, com lenha, né? Recentemente, uma pessoa de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, morreu de uma senhora com 26 anos, uma jovem, com 26 anos, porque foi cozinhar com álcool, não tinha dinheiro para comprar o gás, o álcool é mais barato, né? E se acidentou e faleceu aos 26 anos. Então, nós na realidade, poder de compra é isso, né? A capacidade que o nosso salário tem de comprar cada vez menos produtos. E como o nosso salário é muito baixo, a gente tem um padrão de consumo muito, muito básico, né? Muito ligado à nossa sobrevivência, à nossa existência. Então, cada vez mais nós compramos menos produtos essenciais à nossa qualidade de vida. E aí esse aumento da inflação, a gente percebe como consequência imediata essa questão do aumento do preço, né, dos produtos. Mas as consequências são mais amplas, né, como você mesma falou, né, Jaqueline? Quer dizer, acidentes como esse, assim, são, né, em decorrência justamente dessas circunstâncias. Professor Manuel, de que maneira essa situação, né, ou seja, o comprometimento do poder de compra se reflete na qualidade de vida, né, em ter, de fato, uma vida melhor ou uma vida pior? Ou seja, quais seriam as outras consequências de maneira mais ampla? Excelente, Juliano. Eu queria agradecer, Jaqueline. Para mim é uma honra. Eu que fui estagiário do DIEESE, foi o meu primeiro emprego. Então, para mim é uma alegria enorme contar com o DIEESE nesse programa e espero, né, que seja uma parceria. Na verdade, a ONU ela tem um conselho chamado ECOSOC, Conselho dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual as entidades de direitos humanos do mundo elas podem se filiar e prestar relatórios à ONU de forma gratuita e também fazer esse intercâmbio. E uma das perguntas do ECOSOC, uma das questões centrais do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
é exatamente esse impacto, né, digamos assim, do que Dom Helder chamava de carestia na vida das pessoas. Porque quando, bem disse Jaqueline, você tem um salário reduzido, um poder de compra reduzido, você vai viver pela sobrevivência. O que você capta de recurso é para você manter o básico. E esse básico, muitas vezes, precariza as relações, né, sociais, porque você não tem acesso à cultura, você corta, né, aquilo que é chamado de supérfluo, mas, na verdade, é a cidadania. O acesso à cultura, o acesso a uma saúde, né, de qualidade, o acesso à roupa, né, a vestimentas. Então, existe um conjunto de elementos que constitui a dignidade humana. E essa dignidade humana consta na Constituição como salário mínimo. O salário mínimo é uma luta do trabalhador, que vem desde a primeira greve geral, né, que foi aqui em Pernambuco, em 1909, e lá em 1909 os trabalhadores lutavam, né, Manuel do Ó, famoso líder operário pernambucano, primeiro líder operário registrado na história de Pernambuco, lutava por um salário mínimo. Então veja que isso é uma luta da humanidade, né? A primeira organização internacional que surgiu no mundo, que é mãe da OEA, mãe da própria ONU, chama-se OIT, Organização Internacional do Trabalho. É a primeira organização internacional. E nessa organização se tira convenções, os tratados são chamados de convenções. E é por isso que nós temos a consolidação das leis trabalhistas. A CLT é resultado dessa luta internacional da relação capital e trabalho. Aproveitando a referência que o professor Manuel fez ao aspecto histórico, vou fazer agora uma pergunta que a gente havia programado mais para o meio, né, para o final do programa. Mas, Jaqueline, conta um pouco a história do DIEESE. O DIEESE ele é fruto desse histórico, né, de luta dos trabalhadores em busca da garantia de direitos. Como é que surge o DIEESE? Olha, o DIEESE ele é uma iniciativa de 21 sindicatos paulistas lá em 1955, quando esse conjunto de dirigentes percebia que todo conhecimento produzido, socialmente produzido, ele tinha um interesse voltado para o capital, para o patrão. Então você produzia ciências, análises, conhecimentos voltados para o interesse de quem empregava e não de quem era empregado ou do trabalhador e da trabalhadora. Então esse conjunto de sindicatos, eles tiveram uma ideia de criar uma assessoria do movimento sindical. Então, o DIEESE ele é uma entidade que ele usa o método científico, né, de análise, os métodos consagrados na academia, nos centros de pesquisa, mas ele tem um olhar, entendendo que o conhecimento construído ele não é neutro, ele sempre vai ter um interesse, um olhar, vai sempre defender interesses. O DIEESE ele é uma instituição que foi criada para produzir ciência, produzir conhecimentos, pesquisas, educação, assessoria, para o movimento sindical de trabalhadores, ou seja, o olhar que se constrói, que o DIEESE traz para o conhecimento produzido é um olhar que visa defender, visa subsidiar os interesses de trabalhadores, né? E o principal no momento, que na realidade é a nossa história, né? O principal ponto naquele momento era justamente a questão do poder aquisitivo dos salários. Porque, veja, os dados oficiais eles não refletiam, de fato, a escalada inflacionária que os trabalhadores estavam vivendo. E lembrando, nós vivemos um período democrático, né? Dos poucos momentos democráticos que nós vivemos na história, o DIEESE surge no momento de disputa do movimento sindical, né, em relação a essa questão da regulação do trabalho, mas também a questão salarial que nunca foi resolvida. Nós somos um país, nós estamos hoje entre as 15 maiores economias do mundo com péssimos padrões salariais. Então o DIEESE surge nessa luta do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras do país. É uma entidade para produzir conhecimento, assessoria e educação, olhando os interesses da classe trabalhadora, né? Então somos nós, né? É interessante também observar o seguinte, o DIEESE, muita gente olha o DIEESE como uma entidade de poder público, né? Nós fazemos pesquisas, estamos na mídia, mas não, ele é uma construção de um ator social fundamental. E é um ator social que ele é diverso, ele tem múltiplas conformações, interesses e relações políticas. E o DIEESE é departamento intersindical. Então, hoje não, na história do DIEESE, ele foi constituído pelo conjunto do movimento sindical de trabalhadores, de todas as matizes políticas, todas as relações políticas. Então, nós temos na direção sindical do DIEESE, nacional e local, todas as forças políticas que compõem o movimento sindical. Ou seja, então, a diversidade, todas as centrais sindicais estão na direção do DIEESE. Então, é uma entidade
Porque a gente ousa dizer como a entidade da classe trabalhadora por esse aspecto, porque também nós atendemos, nós militamos junto aos movimentos de trabalhadores que não são formalizados. Como, por exemplo, agora nós estamos acompanhando a organização da sociedade civil em relação à Renda Básica Recife e Renda Básica Pernambuco. Então, nós estamos tentando assessorar também esse tipo de iniciativa, que é bem importante. O quanto viver, ir ao mercado, fazer a feira, está pesando no seu bolso? No próximo bloco tem reportagem de Del Souza sobre esse assunto. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição traz como tema inflação e custo de vida. Quem está com a gente é Jaqueline Natal, supervisora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E a gente começa esse bloco com a reportagem de Del Souza. Vamos ver. Há quem diga que estamos vivendo um dos piores momentos da economia brasileira nos últimos 40 anos. Para o professor do curso de Economia da Unicap, Valdeci Monteiro, o Brasil enfrenta as consequências da pandemia do novo coronavírus. A pandemia deu uma ducha gelada, né? Por quê? Porque travou a economia de maneira geral, sobretudo no setor de comércio, serviços, né? Então isso bateu direto no cotidiano das pessoas, né? Valdeci aponta os segmentos que mais apresentaram altas nos valores dos seus produtos e serviços. E 2 segmentos, pelo menos, bateu de frente, né, na realidade cotidiana de todo mundo, né? Combustíveis, né, e eletricidade, por exemplo, né? Porque o combustível é uma commodity, então ela é colocada a dólar, né? Então isso rebateu lá na ponta, não só naquele de você passear, andando de carro, etc., mas transporte urbano, né, carga. Então isso tudo tem um efeito, né, dinâmico na economia terrível, né? Quando eu comecei a trabalhar no centro da cidade, a passagem era em média R$ 3,15. Atualmente nós pagamos um valor que está entre 4 e 10 por aí, o preço da passagem, então está alto. Então fica até difícil para a gente querer estudar uma pós-graduação, investir nos nossos estudos, ter uma qualificação melhor, porque a gente pensa a partir do momento que a gente sai de casa. O preço da passagem está muito alto. Sem contar que temos outros compromissos, outras coisas para pagar, e assim fica muito difícil de viver na questão financeira atualmente. Se já era difícil conviver com as constantes altas nos preços do gás e da energia, agora essa situação é ainda pior. Basta uma consulta rápida à geladeira para percebermos o quanto está caro viver no Brasil. A crise econômica atinge setores básicos da sociedade. O momento é muito preocupante, como relata o feirante Valdir Oliveira. E cada semana a mercadoria aumenta. E quando a gente chega na feira para vender o freguês começa a reclamar. Mas sabe que a mercadoria é anti-safra. Supor agora, a cerola está caro, a gente comprava um mês atrás era R$40 uma caixa, agora é 100, 120. Maracujá estava caro, já baixou. Aí uma mercadoria aumenta e outra diminui, porque é safra e anti-safra. E quando bate o inverno, a mercadoria de fruta era sempre escasseia. A gente abordou no bloco passado um pouco do surgimento do DIEESE. E aí, na fala de Jaqueline, né, Emanuel, a gente consegue perceber essa disputa, né, disputa política em torno desses percentuais, desses números e da produção desse conhecimento. E aí, professor Manuel, eu gostaria de perguntar ao senhor justamente sobre isso, né? Como é que a gente pode inserir essa disputa, ou seja, reajuste salarial, questões relacionadas à inflação, a preservação do poder de compra do trabalhador e a disputa política entre patrões e empregados? Começa na ditadura militar, né? O DIEESE teve um papel fundamental na resistência democrática, porque ela foi uma entidade, como bem disse Jaqueline, é um patrimônio da classe trabalhadora, e na ditadura militar ela contestava os índices da própria ditadura, porque você sabe que a ditadura tinha um projeto econômico que passou pela mudança e a criação do Fundo de Garantia, o FGTS, que a gente hoje conhece como direito do trabalhador, mas na verdade ela substituiu a estabilidade, que foi um primeiro golpe, né, que a ditadura deu na classe trabalhadora. E esse golpe financiou o chamado milagre brasileiro, porque as empresas elas tinham que garantir recursos para, se demitisse um trabalhador,
pagar valores que eram muito altos, né? Eles tinham que pagar por ano de trabalho quase o valor de um ano inteiro. Então isso gerava a chamada instabilidade. Com o fundo de garantia, isso mudou completamente. E eles criaram uma situação terrível em que o trabalhador tinha que escolher entre a estabilidade e o fundo de garantia. Quem escolhesse pela estabilidade era demitido. Então o trabalhador, em vez de receber o recurso, preferia o trabalho e, portanto, o fundo de garantia. Isso foi a primeira extorsão que a ditadura praticou contra a classe trabalhadora e o DIEESE se insurgiu. O DIEESE criou a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, nesse contexto, e que foi fundamental para que pudesse mensurar a situação da empregabilidade, né? Porque os dados da ditadura eram totalmente distorcidos. Eu estou falando, inclusive, na redemocratização, né? Quando o Brasil ainda vivia o processo de constituinte. Então, o DIEESE é uma entidade, eu diria assim, é um monumento da sociedade civil, é um monumento da classe trabalhadora. Eu pude participar de coisas incríveis, né? O DIEESE montou o primeiro mapa entre desemprego e raça no estado de Pernambuco, né? Na cidade do Recife. E eu me lembro que a minha supervisora, que eu era subordinado, Tereza, que eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com ela, ela sabia, né, que eu era... E eu fui apresentar esse material para o Movimento Negro Unificado. Então isso é uma coisa assim histórica, né? Quer dizer, você ter... o DIEESE sempre teve esse papel social relevante, né? De você trabalhar com os movimentos sociais, como disse Jaqueline. Você vê as plenárias com os trabalhadores se empoderando desses índices, empoderando essa relação, porque, veja, os sindicalistas, eles não se percebem tanto como legisladores. Mas no nosso direito trabalhista, na convenção coletiva, os sindicalistas são legisladores, porque eles vão legislar uma convenção que tem força de lei. Vê que coisa interessante, né? Que o direito do trabalho ele é muito complexo por isso. Então, na verdade, sua pergunta é importante, Juliano, porque nós acreditamos que esse processo de construção dos direitos humanos, perpassam por direitos econômicos, sociais e culturais. Então, essa é a lógica, né, de nós termos um DIEESE, termos essa capacidade de resistência e de índices. Lembrando que os índices também são uma pauta da ONU, né? Nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, que é global, porque você vai, ao longo do tempo, né, no sistema de cooperação, a Declaração Universal, no seu artigo 22, diz que os países eles são geridos em regime de cooperação. Então, para você cooperar com outros países, você precisa criar um sistema internacional. E para criar um sistema internacional, você tem que ter troca de informação. Então, os indicadores, como, por exemplo, esse que o DIEESE trabalha, é baseado em outros indicadores internacionais para que possa haver, por parte da ONU, da OEA, possibilidades de inferência, para saber, olha, aqui está melhor, aqui está pior, e por que está pior, e como, né, como ajudar aquele país. Né, e para isso nós temos o PNUD, nós temos investimentos internacionais, né, o Banco Mundial, inclusive, fomenta recursos para exatamente tentar ajustar aonde os países, né, em desenvolvimento precisam de recursos para melhorar os indicadores. E quando a gente pensa em indicador, né, a gente está falando aqui ainda mais especificamente em relação à inflação, Jaqueline, explica para a gente, eu sei que não é uma tarefa fácil, porque do ponto de vista técnico, né, é um processo bastante complexo, mas de uma maneira geral, como é que se mede a inflação? Bem, primeiro é interessante isso, porque quando eu vou falar com alguma categoria que está em mobilização para a campanha salarial, há sempre uma incompreensão muito grande do danado do índice, porque na realidade a pessoa sente, principalmente os baixos salários, tem uma percepção de perda do poder aquisitivo muito maior do que aquele percentual que está ali explicitado. E aí a gente tem uma dificuldade danada de dizer para as pessoas que não existe uma manipulação como teve na ditadura. O Anel fala de um momento histórico, e só um parêntese, em que houve uma manipulação dos índices produzidos pelo IBGE, o que hoje é praticamente impossível. Então o IBGE é um instituto sério, com profissionais muito sérios, que estão resistindo bravamente a um negacionismo, a uma destruição da ciência. Eu queria deixar isso bem registrado. Mas no momento da ditadura, houve uma manipulação onde alguns produtos estavam tendo um aumento muito, muito grande e estavam puxando o índice. Então, o que o governo fez? Tira esses produtos do índice, mexe na metodologia para baixar a inflação. Como o DIEESE fazia pesquisa de inflação, nós não mexemos na metodologia de forma alguma. A metodologia está consagrada. Você não muda a metodologia para dar a informação que você quer. Isso não é sério.
Então, o Diese continuou com um patamar de inflação alto e a inflação oficial caindo. E aí isso foi reconhecido internacionalmente. Internacionalmente foi dito o seguinte, que a inflação medida no Brasil, a correta era do Diese. Mas por quê? Porque a gente não mexeu na metodologia, a ditadura manipulou a metodologia. Então isso é extremamente importante. E aí o que é um índice de inflação? Bem, o índice de inflação, se vocês entrarem na página do IBGE, inclusive, vocês conseguem ver a inflação por produtos, né? É uma pesquisa que mensalmente um conjunto de pesquisadores vai aos estabelecimentos comerciais, mercados, supermercados, feiras, açougues, padarias, hortifrutis, e capta o preço de determinados produtos de uma cesta, né? Eles têm lá listado quais são os produtos e quais são as marcas e as quantidades. Então, mensalmente são mais de 500 produtos, aí nós estamos falando de produtos e serviços, né? Eles vão lá e captam naqueles estabelecimentos o preço daquele, compara de um mês com compara do outro. É mais ou menos, a gente pode caricaturar um pouco isso fazendo, por exemplo, a inflação do pão. Eu vou todo mês na mesma padaria. Quanto você pagava? Quanto eu pagava e quanto eu vou pagar. Hoje. Então a inflação mede isso. Só que a gente não se enxerga muito dentro dela porque ela leva em consideração uma cesta muito grande de produtos. Eu não tenho exato, mas é algo em torno de 500 produtos. Bens e serviços. Então nós temos dentro do índice de inflação o preço do tomate, o preço da cenoura, que aumentou quase 200%, né? Saiu recentemente na grande imprensa, mas nós temos gasolina, nós temos energia elétrica, nós temos manutenção e reparo de equipamentos domésticos, produtos eletrônicos, tarifas de comunicação, educação, creche, revistas, entrada de cinema. Para vocês terem uma ideia, antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada no índice. Quando a gente olha lazer, que é um dos grupos desse índice, lazer tem lá a entrada de cinema e tal. O que mais aumentou nesse grupo foi a entrada de jogos de futebol, que voltaram a ser presenciais. Então, assim, esse conjunto, a gente tem um padrão de consumo. Nós não consumimos os 500 produtos na mesma forma que está colocado lá, porque, inclusive, cada produto tem uma importância. A alimentação tem um peso relativo que a gente chama maior. Lazer, infelizmente, tem um peso bem menor. Então, é uma grande média dessa cesta de consumos e cada item desse tem seu peso. Então, quando a pessoa tem a renda um pouco mais alta, ela tende a consumir mais serviços. Então, se os serviços estiverem aumentando mais, a pessoa vai sentir mais no bolso. Como grande parte da população tem uma renda muito baixa, quando aumenta a alimentação, por exemplo, aí ela sente mais, né? Mas a inflação é uma grande média de preços de produtos pré-determinados, coletados em estabelecimentos também pré-determinados. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Micael Moraes foi às ruas para saber como você percebe o aumento do preço dos itens na sua feira. A gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema inflação e custo de vida. Nossa convidada é Jaqueline Natal, supervisora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com Micael Moraes. Você tem ido ao supermercado nos últimos meses? Se sim, já deve ter notado o aumento do preço dos alimentos e de outros produtos essenciais para os brasileiros. De acordo com dados de alimentação em domicílio do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, a compra de supermercado ficou 31,5% mais alta desde o início de 2020. E o TVDH de hoje veio às ruas saber como você tem sentido o aumento dos preços de supermercado nos últimos meses. Na verdade, a gente vai um mês para o supermercado, está um preço. Quando a gente vai novamente, digamos, uma semana depois, está outro preço. Então, as coisas estão tudo muito caro e está difícil fazer o orçamento doméstico em casa, viu? Tem sido um absurdo, rapaz, que a gente está sem aguentar mais nada. Quando a gente vai no supermercado, o preço é uma coisa. No dia seguinte, quando vai, é outra. Gasolina ninguém aguenta mais. Gás de cozinha, quer dizer, está um negócio desenfreado agora. Não tem órgão fiscalizador, você chega um dia, uma bandeja de ovos é um preço,
no dia seguinte é outro preço, então aí tá, entrega é barata, como se diz. Tá difícil, né? Para todo pai de família, trabalhador, tá difícil. Aumentou muito as coisas. Tem que diminuir bastante a quantidade de coisas. Ou até retirar algumas coisas do carrinho, né? Jaqueline e Manuel, quando a gente falava em inflação, a gente lembrava logo dos anos 80, né? E do quanto a inflação era um fantasma, e depois vem, né, o Plano Real, a URV, e aí a inflação cai e tem-se a impressão de que era algo do passado. E em determinado momento a inflação volta a ser um grande tema. A pergunta, Jaqueline, quais condicionantes fizeram com que a inflação voltasse a ser um grande tema? O que é que aconteceu nesses últimos anos para que a gente chegasse a essa situação atual? Nós temos diversos fatores, né, que compõem esse movimento altista. Primeiro, não é um movimento só no Brasil, né? Nós estamos tendo um movimento mundial de carestia, de aumento, principalmente no preço dos alimentos e no preço do que a gente chama commodities, né, que são minérios, petróleo e gás e alimentação. Um dos elementos é a guerra, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores tanto de energia, né, quanto de alimentos, né? Então, necessariamente você restringe a oferta, você tem uma pressão altista. Mas também a pandemia também influenciou muito o processo inflacionário, porque interrompeu cadeias produtivas, reduziu a produção de vários produtos. Então, você aumentando... Na economia, você tem uma lei básica da economia, que é oferta e demanda. Se você reduz a oferta, o preço aumenta. Se você aumenta a oferta, o preço cai. Então, a gente teve um momento muito forte da pandemia, de muitas restrições e interrupções de cadeia que elevaram preços, né? No Brasil, especificamente, nós temos esse mercado mundial com preços mais elevados, direcionou produtos que nós produzimos aqui, por exemplo, a carne, a soja, para o mercado internacional, reduzindo a oferta, por isso que eu falei da lei fundamental da economia, reduzindo a oferta interna, porque redirecionando para fora. E aí você tem o aumento dos preços internamente. O câmbio também, né? O câmbio, o preço do dólar, né? Quando ele chega a mais de 5%, ele influencia essa carestia de duas formas. Uma, boa parte do que nós consumimos e produzimos e insumos que são usados para a produção de alimentos, por exemplo, são importados. Quando eu aumento o dólar, eu encareço esse produto e aumento o custo. Mas também o dólar, ele melhora, o que a gente chama de termos de troca, ele melhora nossas condições de exportação, fica mais vantajoso ainda exportar. Então, além da carestia mundial, o preço do dólar, ele estimulou ainda mais essa exportação, desabastecendo. Se tu pega, por exemplo, produtos como a carne, né, que foi um grande elemento. Pra você ter uma ideia, no final de 2019, o preço de uma carne de primeira está em torno de 17 a 19 reais. Hoje ela está em 40 reais. Um aumento muito significativo. O que aconteceu? É um produto que ele tem uma reposição muito lenta, né? Você para engordar um boi e tal, você precisa de muito tempo. Quando estava a 17 reais, estava muito barato, então parou-se de investir na reprodução do animal, né? Aí, quando começou a aumentar o preço e direcionar para fora, você não tinha produção suficiente para o mercado interno e externo. Aí você começou a desabastecer o interno, porque é uma decisão do dono do frigorífico, para ganhar mais dinheiro lá fora, e desabasteceu aqui. Professor Manuel, alguma outra variável, alguma condicionante que o senhor gostaria de ressaltar? A instabilidade política, né? Nós temos um governo federal que, em tese, atua de forma muito prejudicial para a economia, porque cria insegurança, não tem um planejamento efetivo, não tem uma política, né, econômica, né? Então, de fato, o governo federal, a cena política nacional tem sido um fator de instabilidade para a economia. No próximo bloco a gente desenvolve um pouco mais essa questão da variável política, falando também do papel do Estado, né? Que medidas em termos de políticas públicas e relacionadas também a questões, né, que dizem respeito ao emprego, desemprego, ocupação e desocupação, que dizem respeito também a esse contexto, né? No próximo bloco tem também o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando a nossa convidada, Emanuel Moraes, responde uma pergunta feita por você, que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco.
De volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que aborda o tema inflação e custo de vida. Nesta edição, nós recebemos Jaqueline Natal, supervisora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E agora é hora de nossos convidados responderem uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Álvaro Torres. Em 2021, a inflação brasileira foi de 10,67%. No acumulado dos 12 meses, esta taxa continua na casa dos 2 dígitos, o que é um patamar alto para as famílias brasileiras. Para se educar aos direitos humanos sobre a inflação brasileira impactando nas famílias, a pergunta de Sandra Nunes Lorenzato, estudante de psicologia, precisa ser respondida. E a pergunta dela é essa. Hoje a alimentação é um dos itens que está faltando na mesa do brasileiro, né? Como a gente está chegando no período de eleição, e isso sempre vem à tona, eu gostaria de saber o que é que os políticos, em especial o presidente do país, vai fazer para conter essa inflação, para que mais comida chegue à mesa dos brasileiros, principalmente as pessoas pobres, né? Porque é na mesa do pobre que a gente vê que está faltando mais comida, né? E quais são as ações que os presidentes, os candidatos a presidentes estão pensando em fazer para que isso mude? Não somente, né, os candidatos a presidente, mas também os dos demais cargos partidários que vamos eleger esse ano também, né? Exatamente, né? A política pública como um todo, não é? Os deputados, né, pensando em leis, né, e o que é que isso vai, o que é que eles vão fazer para trazer ideias, sugestões e colocar em ação. A gente agradece a estudante de psicologia Sandra Nunes e já passa a pergunta a Jaqueline. Olha, inclusive dos elementos constitutivos desse processo inflacionário, um dos principais justamente o aumento dos combustíveis, que decorreu da mudança da política de formação de preços. Então, quando a gente olha esse conjunto de fatores... Que mudança foi essa? Deixa eu aproveitar então e pedir para você fazer um parêntese. O que é que mudou? Era como e passou a ser como? Porque tem circulam tantas versões, né, sobre isso, é importante a gente pontuar. Até o governo Temer, a gente tinha uma modalidade de formação de preços que levava em consideração a capacidade de refino do país em relação ao petróleo e também os custos de produção internos. A partir da mudança, hoje nós temos as duas pedras fundamentais da formação de preço dos combustíveis, é o câmbio, que o governo não controla, e o preço do petróleo, que o governo não controla. Então, cada vez que aumenta o preço do petróleo por conta de guerra, por conta da OPEP brigando com a Rússia e tal... A gasolina aumenta, a gasolina não tem nada que crie um anteparo a isso, não tem nenhum elemento que cria uma contraposição a esse aumento, é direto, você tem repasse. Né? Até o governo Dilma, você tinha uma política que levava em conta outros fatores, e como o nosso petróleo era mais barato, então ele acabava puxando para baixo. Né? Você tinha aumento do câmbio, mas você tinha o custo de produção lá embaixo, você conseguia segurar o preço. Em compensação, quando o petróleo caía muito, você não tinha uma redução muito grande. E isso era uma grande crítica em relação àquela política, né? E quem segurava um pouco os efeitos dessa variação de preço do petróleo e do câmbio era a Petrobras. Isso acabava afetando o desempenho da Petrobras e era outro elemento de crítica. Né? Mas aí tem que lembrar que a Petrobras é uma estatal que tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia brasileira, e o desenvolvimento da economia brasileira passa pela manutenção dos preços do principal insumo, porque tudo que nós usamos leva petróleo, absolutamente tudo. Os produtos alimentícios são transportados com petróleo, os insumos agrícolas advêm de extração de vários produtos, de várias substâncias, que também estão dentro da cadeia. Então, assim, lembrando da pergunta, o que o governo tem feito? O governo ele não tem feito basicamente nada, porque nós não temos mais estoques reguladores, praticamente. O que é o estoque regulador? No momento de baixa de preços, inclusive onde os produtores estão perdendo dinheiro, produz, por exemplo, muito arroz, está muito barato, o governo vai lá, compra, mantém um patamar de remuneração do produtor, mas cria um estoque. No momento de alta, em que você tem escassez do produto, o governo vai lá e vende no mercado esse estoque de arroz, eu estou usando arroz como exemplo, e ele equilibra, ele não deixa subir tanto.
nós não temos mais essa política. Então, o governo hoje ele leva em conta uma postura do Estado, né, que é o Estado liberal. O Estado liberal é o quê? O mercado vai regular, e o mercado está regulando desse jeito. Tem escassez, aumenta. Nada media, nada controla, nada regula, né? Tem excesso de oferta, baixa. Nós estamos no momento em que todos os componentes de formação do preço estão apontando para uma elevação. Então, nós não temos anteparo. E num momento muito difícil da nossa economia, porque aí tem as outras questões. Não é só o que está aumentando de preço, é o fato das pessoas, por exemplo, não terem empregos, a renda das pessoas estarem caindo, as pessoas estarem endividadas. Então, é um cenário muito difícil quando a gente olha desse ponto de vista. Professor Manuel Moraes, o que é que o governo tem feito ou não tem feito? A gente sempre faz questão de ressaltar isso aqui, né? Que política pública é quando o Estado age e também quando o Estado faz a opção de não agir, também é uma escolha, né? O que o senhor tem a dizer sobre essa pergunta? Veja, nós temos um governo neoliberal, portanto, é um governo de matriz privatista, né, que pretende privatizar as estatais, pretende diminuir o papel do Estado na economia. Isso já vem do governo Temer. Aliás, Temer foi quem radicalizou com as reformas, né, inclusive trabalhistas, nessa perspectiva neoliberal. Agora, nós temos então um confronto de Brasis na perspectiva política, porque nós temos um problema de soberania nacional, porque nós produzimos petróleo, nós temos com o pré-sal, né? Nós somos autossuficientes na produção de petróleo e nós estamos pagando uma das gasolinas mais caras do mundo. Então, existe um confronto. Agora, lembrando que os estados, a União, estados e municípios, também arrecadam com esse preço. Então, tem um problema político, ideológico nessa conta, porque o preço da gasolina financia o Estado brasileiro. No próximo bloco a gente fala sobre o papel dos centros produtores de conhecimento, algo que a gente falou aqui no início, o DIEESE é um deles, mas também da universidade nesse contexto de produção de conhecimento para a superação dessas dificuldades e também falar sobre perspectivas, né? O que a gente pode falar de futuro. Daqui a pouco a gente volta para o quinto e último bloco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema inflação e custo de vida. E aí, a gente, né, nesse último bloco, Manuel, a gente acaba retomando um pouco o início da nossa conversa para falar, por fim, de expectativas e o que é que a gente pode esperar daqui em diante. E a gente começou falando sobre mensuração, índice, né, produção do conhecimento. E a gente falou sobre o DIEESE. E aí, Jaqueline, eu gostaria de saber de você o seguinte: a gente observa, nós trabalhadores, né, nos deparamos com diferentes índices. De vez em quando, e isso está muito na mídia, né, Manuel? A mídia agenda muito esse debate, trazendo diferentes índices. E aí, a gente falou aqui sobre o DIEESE como, né, um desses atores no cenário na produção desse conhecimento. Em que medida, Jaqueline, a produção desse conhecimento e desses diferentes índices reflete essa disputa pela pauta? A gente falou sobre iniciativas do governo em relação a isso. E a gente vive algo que a gente sempre ressalta aqui, também pelo fato da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação fazer parte do TVDH, o papel da mídia, das redes sociais digitais, da questão das diferentes narrativas em torno da produção de conhecimento, de índice e da manipulação desses dados. Minha pergunta é: que recomendação você daria para o trabalhador ou a trabalhadora quando ela se depara com essas informações a respeito de inflação e índice? Ficar atento a quais aspectos? Bem, primeiro a gente está vivendo um momento, uma quadra muito difícil da história do ponto de vista da produção científica, né? Infelizmente, esse conjunto de possibilidades de informação tem criado uma nuvem aí de desinformação e de questionamento de métodos científicos que já são consagrados e que são referências não só no Brasil. Como o Manuel falou, nós temos sistemas internacionais de produção de dados e produção de informações. E essas informações servem para nos ajudar a fazer uma leitura da realidade e caminhar no sentido da transformação, né? Quando eu digo que a inflação está alta e quais são os motivos que essa inflação está alta, porque a inflação é um resultado de um trabalho, mas ela tem todo um contexto que a explica. Quando eu vou para esse contexto, eu vou discutir a política
ou qual a intervenção dos atores sociais, fundamentalmente do Estado, no sentido de minorar esse problema, se ele é entendido como um problema. Para o sistema financeiro, talvez ele não seja entendido como um problema, né? Então, aí você tem os diversos interesses que estão por trás. Às vezes ele até gera, às vezes essa disfunção até gera bastante lucro, né, para determinados atores. Exatamente. Porque, veja, o preço ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão de quem paga e a dimensão de quem recebe. Quem paga está perdendo poder aquisitivo. Quem recebe, na sua grande maioria, lá no final dos grandes bilionários do país, que, aliás, é um número que tem aumentado, né? Se a gente tem 2 Brasis, o aumento da miséria e o aumento do número de super ricos, são as pessoas que estão recebendo esse aumento de preço. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um redirecionamento da renda da camada mais pobre da população, fundamentalmente, para a camada mais rica da população, via sistema de preços e sistema de juros, por exemplo, que é outro elemento. A conversa, se a gente for juntar todos os elementos, nós vamos ter um programa bem mais longo. Mas então, assim, o que o consumidor tem? O consumidor não, o cidadão e cidadão ele tem que olhar. Ele tem que olhar os preços, né? Ele tem que olhar o que está compondo esses preços, o que está aumentando, ele tem que disputar isso, ele é um cidadão, ele tem papel nisso. Quando o preço está abusivo, ele tem que deixar de consumir, tem que deixar mesmo, né? E tentar arbitrar. E, fundamentalmente, ele tem que olhar, pensando no papel do Estado, eu acho que esse ano é um ano fundamental, não dá para deixar de falar nisso, ele tem que olhar para esse Estado e para os projetos que tem propostos para esse Estado e ver, bem, qual é o projeto no qual eu me identifico e que vai me trazer dignidade. Né? Quando o Manel fala da OIT, eu lembro da agenda do trabalho decente, né? Que traz o quê? O trabalho decente do espanhol, mas o trabalho digno, da dignidade humana. Então, olhar para esses índices é você acompanhar, claro, mas é você entender, tentar entender esses índices, tentar entender os motivos e o que está por trás dele. E é sempre, sempre, sempre a escolha política, e escolha política tem interesses. Né? Então, quando eu falo um processo desregulado de inflação, eu estou falando de que pessoas, atores sociais estão ganhando com isso. Então, acho que as pessoas têm que olhar para isso, né? E aí tentar ultrapassar essa barreira de linguagem, de abstração e dizer, aquilo está afetando minha vida profundamente. A inflação afeta a vida da gente profundamente. E fugir daquela capa que os grandes meios de comunicação colocam. A inflação, né? Entender o que é isso, né? Qual é esse processo. Professor Manuel, quem está ganhando e quem está perdendo com essa situação e quais as perspectivas? Eu acho que nós temos uma situação curiosa, porque no Brasil da ditadura militar, os militares eram desenvolvimentistas, né? Eles tinham um projeto de nação no sentido de soberania. Eles continuaram muitos projetos, inclusive a própria Sudene, enquanto concepção, investimentos nas plataformas energéticas, dando ao Brasil autossuficiência, inclusive a Petrobras. Era imaginável você imaginar essa política que se tem na Petrobras na época da ditadura militar, porque havia toda uma ideia do petróleo é nosso e os militares embarcavam nisso. Hoje, a sensação que a gente tem nos estudos que se faz, levantamentos, enfim, é que parece que os militares optaram pelo agronegócio. Então, quem manda economicamente no Brasil são as commodities. E como as commodities são preços relacionados ao mercado internacional e, principalmente, não tem uma aplicação de ciência e tecnologia, é como se hoje o Estado brasileiro tivesse abandonado as universidades, abandonado a ciência e tecnologia, na perspectiva de que, assim, o Brasil é o celeiro do mundo. Mas, veja, o Brasil é o celeiro do mundo em todas as perspectivas, tanto do ponto de vista do agronegócio, mas principalmente do ponto de vista da ciência e tecnologia. Quer dizer, abandonar a ciência e tecnologia é abandonar, a curto prazo, a soberania. E a pandemia mostrou isso. Quem são os países que fizeram vacinas? São os países que aplicam recursos em ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia salvou a humanidade durante essa pandemia. Jaqueline, para encerrar, a última pergunta. Você que acompanha já há um bom tempo, né, a série histórica do que diz respeito a esses índices que procuram mensurar a economia brasileira, quais são as perspectivas que você, né, nesse momento, consegue visualizar? Há alguma perspectiva de melhora no curto espaço de tempo, no médio prazo, longo prazo? Qual o teu diagnóstico, digamos assim, diante da situação que a gente vivencia hoje? Olha, Juliana, a gente está numa quadra muito difícil da nossa história, né? Nós falamos muito de inflação, eu falei um pouquinho do desemprego. Nós hoje estamos num momento em que nós temos uma inflação, uma carestia grande,
que afeta principalmente as pessoas de baixa renda, né? Nós temos uma taxa de desemprego muito alta, né? Pernambuco tem a maior taxa de desemprego no primeiro quadrimestre de 2022 no país, né? Com mais de 17%. É maior que a Bahia. Mas nada deve lembrar que quando a gente fazia a PED, a Bahia estava sempre lá na frente, a gente ultrapassou a Bahia, no mau sentido da coisa. Nós temos mais de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras na informalidade, com desproteção social. Nós vemos de um desmonte do Estado. Né? Se a gente olhar a reforma trabalhista, mas não é só a reforma trabalhista, a lei da terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que excluiu muita gente, nós estamos numa quadra muito difícil. Então, pensar em tem alguns atenuantes, né? A política de transferência de renda, que finalmente levou a algum crescimento, deve ter algum impacto, por exemplo, no crescimento econômico. Finalmente, a política de reajuste salarial. Se a gente olhar, vários governos estaduais, depois de muito tempo congelado, não só pela legislação recente, mas por uma história, estão remunerando um pouco melhor seus servidores, que são extremamente importantes para o giro de renda no mercado. Você tem fatores que vão amenizar um pouco, mas o processo como um todo é um processo bem difícil. E eu penso o seguinte, nós precisamos retomar processos que foram interditados, né? E o processo de investimento público, crescimento econômico, retomada do papel como indutor desse crescimento econômico, social e ambientalmente sustentável, não dá para a gente tirar dessa conta o impacto que a gente está provocando nesse planeta. Nós estamos vivendo com extremo calor, extremo frio, um desequilíbrio enorme que vai afetar a inflação, né? Nós estamos vendo agora, nesse momento, nós estamos tendo, antes do início do inverno, estamos tendo geadas profundas em lugares que produzem alimentos. Nós vamos ter mais inflação de alimentos, né? Então, a gente precisa, na realidade, mais no ponto de vista do que nós temos que conquistar. E nós temos que reconquistar os rumos do país, no caminho da soberania, no caminho da construção de um projeto que olhe para a classe trabalhadora. Porque hoje, por exemplo, para encerrar, saiu um estudo do Observatório das Metrópoles que nos diz o seguinte: Recife é a cidade onde 40% da população mais pobre recebe R$ 104 per capita por mês. Um cidadão recifense que está nos 40% mais pobres vive mensalmente com R$ 104. Isso dá menos de R$ 3,50 por dia. Ou seja, 40% da população vive com menos de uma passagem por dia. Então, nós precisamos mexer nisso. E mexer nisso passa por um projeto, né? E aí a gente está no momento de ler esses projetos que estão sendo propostos para a sociedade brasileira e optar. Se a gente vai aprofundar essa miséria, de um lado, e o extremo enriquecimento do outro, ou se a gente vai tentar voltar para os rumos de um equilíbrio, de uma economia um pouco mais distributiva, um pouco menos desigual. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, né, Jaqueline? A gente agradece, né, Manuel? Isso. Prazer enorme, Jaqueline. Prazer recebê-la aqui. O prazer foi todo meu. Contem com o Diese, podem chamar de novo para a gente tentar esgotar essa pauta. Porque... Claro. Sempre. Perfeito. Rende uma série, né, Manuel, de programa. Com certeza. Não, a gente está disponível para ser. Isso. TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, do Helder Câmara, produzido pelos estudantes da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a Edu com DH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima.